Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Modcast. Eu sou a Ariadne, coordenadora de marketing aqui no Colégio Modelo, e hoje estou com os representantes da Wizard, o Miqueias, que é coordenador comercial, e o Arthur, coordenador pedagógico da unidade aqui do Jardim das Américas, onde nós temos parceria, com as aulas de inglês aqui dentro do colégio para facilitar aí a vida dos pais. Então esse tema de hoje é muito interessante. A importância do inglês na aprendizagem, na fase infantil, adolescência, no ensino médio. Então a gente vai conversar aqui um pouquinho com os meninos, para mostrar para vocês o quanto essa facilidade veio para facilitar mais ainda a vida de vocês. Então a gente tem essa parceria aí há uns 3, 4 anos aqui dentro da escola, onde as aulas de inglês terceirizadas, extracurriculares acontecem dentro da escola, com os professores da Wizard, toda a metodologia deles. E aí a gente vai explicar um pouquinho para vocês como isso funciona. Então, se você é pai, mãe, responsável, aluno, adolescente, esse podcast é para você. Bom, meninos, então vamos lá. Qual a importância aí do inglês nessa fase da adolescência, ensino médio? O que vocês acham que isso pode refletir no futuro dos alunos? Com certeza, é uma pergunta e tanto, não, Arthur? Então vamos lá, para começo de conversa, que é o idioma, então, assim, em questão de número de países, é um mais falado, Nós temos o inglês como um idioma muito prático, muito palatável, então ele não é tão difícil de ser aprendido e ele se torna uma língua comercial, uma língua para o turismo, para qualquer país que você for, Eu digo isso no âmbito turístico, claro, que é o objetivo mais direto, mas também ele alcança os objetivos profissionais e acadêmicos. Então, estudar fora, mesmo que seja num país que não se fale inglês, é o idioma onde você vai poder fazer várias matérias utilizando ele. Nós temos alguns alunos que são atletas, e Com que certeza. vêm e aprendem o inglês porque isso está necessário, é uma necessidade do currículo. Então, assim, eu acho que para o jovem se torna uma ferramenta quase indispensável de se ter para o desenvolvimento deles e abre muitas oportunidades. Então, eu acho que é isso. O que a gente tem visto muito, que a gente saiu daquela transição, do inglês ser um pré-requisito, é um diferencial. Hoje em dia o que a gente vê é que o inglês já não é mais um diferencial, ele é um pré-requisito, ele é obrigatório, ele é uma necessidade. Eu acho que é uma opção estratégica, como o Arthur falou, intercâmbio, até a questão do atleta. Então, não é mais um diferencial, é meio que obrigação. Exatamente, inclusive dentro disso, Ari, a gente tem a parceria que a gente fez, que é uma parceria com a fábrica de nadadores, onde a gente foi ministrar uma aula em inglês, porque eles iriam para um campeonato. E eles precisariam saber os comandos em inglês. Pelo menos o básico ali para se comunicar, Exatamente. Então a gente vê a necessidade do inglês em coisas do dia a dia. É um campeonato internacional, não é um campeonato americano. Se eu não me engano, era na América do Sul ainda, Mas era necessário o inglês para eles entenderem esses comandos e conseguirem executar. Porque às vezes um ready, start, eles não tinham esse feeling, eles não conseguiam identificar para pular na piscina no momento exato, queimou a largada, perdeu a oportunidade. É verdade. E assim, do ponto de vista pedagógico, vocês que estão aí nesse ramo, qual o impacto que vocês percebem quando o aluno começa a prática do inglês desde cedo, porque começa um pouco mais, assim, em relação à familiarização com a língua, facilidade no aprendizado, Vocês acham, assim, que é importante começar desde cedo? Isso facilita? Olha, eu comecei desde cedo. Tem que estar sempre estudando. Ajuda muito, A gente tem, os nossos jovens, eles têm essa facilidade. Por questões assim, a gente pode começar de uma forma pragmática, tem mais tempo, tem menos preocupações, então isso permite uma liberdade maior de focar nos estudos, claro. Mas existe uma facilidade, sim, da criança e do adolescente em aprender inglês em relação a um adulto que assim já tem conhecimentos muito sólidos e aí começa a ter contato com aquilo, sabe? Certo. E os aluninhos, a turma que eu tive aqui no modelo, inclusive, eles deram um resultado fantástico, sabe? A gente começou ali com Kids 2, depois foi pro Kids 4, e aí eu já fazia com eles o combinado ali do English Day, fazia as aulas só no inglês mesmo. Eles adoravam ser desafiados porque
ia dando resultado. E eu acho que eles não têm aquela vergonha, né? A criança pequena, eles expressam muito mais. A gente, quando tá mais velhas, tem vergonha de falar ali. Acho que os pequenininhos facilitam mais por isso. Esse é um ponto muito interessante que você tocou, porque eles são arrojados, sabe? Sim. Então eles vão falando mesmo, e aí eles vão pedindo vocabulário de coisas que não são só aquilo que está na lição também, mas eles vão querendo saber mais. Aí a gente, né? Isso, a gente vai passando aqueles spoilers e, por exemplo, eu fui fluente com 14 anos de idade, porque eu comecei cedo e não tem mais vergonha depois de um tempo mesmo. Isso é um ótimo ponto. Uma prática, né? Tem que praticar muito. Aqui no colégio, a gente tem uma grade horária diferenciada para as aulas de inglês. Elas são... se eu não me engano, agora tem que confirmar com o pedagógico, mas eu não lembro se é 1 ou 2 a mais do que a base comum. Então a gente já oferece dentro da nossa grade uma quantidade a mais de aulas, né? E também valorizamos muito essa parceria porque a gente entende essa importância aí na questão do futuro do aluno. Mas assim, Miquéias, você que trabalha ali no comercial, ainda existe muito, não preconceito, mas eu acho que os pais ainda não entendem, não valorizam tanto essa importância do inglês na vida do filho, né, em relação ali a investir nisso. Como que é? Você acha que eu tô errada ou tá mudando o cenário? O cenário é um cenário constante, de constante mudança. Se a gente pegar aí 5 anos atrás, que não é muito tempo, mas a representatividade do inglês melhorou. Hoje em dia os pais conseguem entender melhor, conseguem ver essa importância e vão dimensionando, vendo que é um investimento realmente que ele dá frutos. Porque a gente concorda que é um investimento em um material didático para 1 ano, são horas de aula, percorre ali pelo menos um contrato de 1 ano, onde a gente compromete a entregar um nível de conhecimento. E a gente sabe que é um compromisso, a gente está lidando com crianças, então a gente fica nesse jogo de cintura para conseguir também atender todas essas necessidades. Mas tem melhorado cada vez mais, a gente tem vários alunos aqui do modelo que estão estudando lá na unidade também, que a gente tem essa questão, né? Essa facilidade. Que a gente pode estudar ou na unidade, se os horários não baterem, ou para a faixa etária ali dos maiores também podem estudar lá, ou pode estudar aqui no contraturno também, que facilita a logística. Eles já estão aqui, eles já ficam aqui, já brincam, já estudam com o mesmo coleguinha, estão em segurança. Facilita no horário do almoço pro pai. E tem opção online também? Tem online também, online a partir dos teens ali, que mais ou menos os 11 para 12 anos ali a gente já consegue atender online 100% ao vivo, e esse é um diferencial da Wizards também, que todas as aulas são virtuais, né? A gente sai do online e vai pro virtual. Virtual, 100% ao vivo, material didático é físico, tem todo o ecossistema ali, o Wizards suporte também. Bacana. E voltando aqui mais um pouquinho pro pedagógico, como que é a metodologia, né, de ensino da Wizard em relação a essa constância que vai determinar resultados, né? Como que vocês trabalham em relação a isso para poder entregar, como o Miquéias falou, ali, pelo menos por 1 ano, algum resultado, né? Como que vocês trabalham nessa questão de metodologia? Entendi. Os livros, eles são bem metódicos e eles servem como um guia para o professor e para os alunos. Então a gente trabalha as questões práticas ali de verbos, vocabulário, expressões, gramática, e depois a gente pega esse conteúdo que ele foi ensinado no papel e a gente coloca os aluninhos para fazerem práticas, sabe? Então, assim, à medida que o curso vai avançando, o trabalho ele vai ficando proporcional ao desenvolvimento dos alunos. Os professores, eles vão falando menos e a gente vai passando o protagonismo para os alunos, para que eles venham a se expressar mais, para que eles consigam se comunicar sobre os assuntos que eles gostam. Então começa assim, o começo do livro, do primeiro livro, digamos assim, eles têm que aprender como fazer as frases, qual é a regrinha que é melhor para fazer esse tipo de pergunta. E aí depois isso vai virando mesmo uma avalanche, uma bola de neve, e a gente vai passando para eles o protagonismo, para que eles possam falar, que é o objetivo. Então a gente tem assim atividades que são escritas, nós temos práticas orais com eles, a gente tem os flashcards, que é um materialzinho de suporte visual, a gente pede para eles irem no quadro, a gente faz campeonato com eles, tudo para que eles venham mesmo... Todas as abordagens possíveis, né? Exatamente, para demonstrar esse resultado mesmo. E eu acho que quando chega ali no final do primeiro livro, o aluninho ele já está se sentindo bem seguro, seja o teens ou seja o kids mesmo. Certo. E agora, assim, voltado mais para o público ali dos adolescentes, quem está no ensino médio.
que normalmente é a época que eles começam a se interessar em buscar o inglês, porque começa a pensar no intercâmbio, né, em algum curso fora, né? A gente tem essa realidade aqui de alguns alunos. Existe dentro da Wizard alguma proposta, algum projeto que eles possam trabalhar um intensivão, assim, justamente por esse objetivo, como vocês mencionaram ali na escola de natação? Você acha que eles dão conta? A gente tem, além da carga horária semanal, que é a curricular, que são 2 horas por semana, a gente oferece 5 horas de workshops extras. Um dos temas dos workshops é preparatório para vestibular e provas de proficiência. Os exames de proficiência o Arthur pode explicar melhor, mas em resumo te ajudam a fazer intercâmbio, a tirar visto, a conseguir um emprego melhor. Então tem esse preparatório para o proficiência e o vestibular. Bacana. Além do reforço escolar, que é a parte gramatical, porque a nossa metodologia ela é feita para isso que o Arthur falou, falar, fazer os alunos falarem cada vez mais, estimular eles a dominarem a aula praticamente, né, Arthur? Então a gente faz um reforço ainda mais para eles estarem ali falando mais e escrevendo mais também. Além disso, até o final de março a gente tem algumas campanhas interessantes ali que estão dando 100 aulas de conversação para a fase dos Ws. A partir dos 15 anos ali eles podem aproveitar isso aí. E o conteúdo do livro mesmo, assim, no primeiro livro do Teens, ele é voltado para formar essa estrutura do aluno, né, para que ele comece a se expressar. Mas a partir do Teens 4, né, o segundo livro, Teens 6, terceiro livro, assim, o conteúdo já se torna mais voltado para esses fins acadêmicos. Então os alunos eles começam a tratar de soft skills, eles começam a falar de intercâmbio, eles começam a ver situações como dificuldades ali sociais mesmo, eles falam de grafite, eles falam de miscigenação, eles falam de imigração. Então o próprio livro ele muda, assim, ele dá um direcionamento um pouco mais sério para que o aluno ele desenvolva vida real mesmo, isso, né? Ele eles respirarem esse universo. Exatamente. Não é porque assim tá num curso de inglês que a gente fica só em to eat, to drink. Só o verbo to be. Isso, não, o conteúdo ele é voltado para essas questões sociais que os alunos vão aplicar no dia a dia mesmo. Porque você conseguir atingir a concentração e a curiosidade do aluno é complicado, tem que estar diferenciando. Exatamente. Então eu gostaria de vocês agora abrir o espaço aqui para vocês falarem um pouco sobre a parceria, né, em relação a quantas aulas acontecem aqui dentro, né, eu sei que os pais têm um preço diferenciado, aí nós vamos abrir um espaço aí para o vendagógico, como diz o Miquel, né, mas eu acho que já deu para ter uma boa base de como o inglês é importante para a vida dos seus filhos, né, dos nossos alunos, os adolescentes aí também já comecem a pensar no futuro, né, enquanto vai ser importante para abrir portas para vocês profissionalmente, ou seja, numa carreira de atleta, né, a gente tem muitos esportistas aqui que podem se interessar também. Então, agora, passo a palavra aí, vocês fiquem à vontade, né, e aí depois a gente finaliza. Então, falando mais sobre essa parceria, que é de muito sucesso, o Arthur já deu aula aqui, a gente tem sempre revisitado aqui, tentando se fazer presente o máximo. Semanalmente, então, a gente tem 2 horas de aula fixas, que a gente define a turma ideal ali, pode ser no contraturno, 1 ou 2 vezes na semana. Aqui no colégio, normalmente são 2 vezes na semana, com 1 hora de aula cada um desses dias, né? Na nossa unidade tem as 2 opções, 2 vezes na semana, com 1 hora de aula cada dia, ou um dia com 2 horas de aula. Carga horária obrigatória, além disso, workshops. A gente tem também a caneta inteligente da Wizard, que hoje eu não trouxe, mas é para vocês me mandarem uma mensagem lá e eu apresentar para vocês, que é o Spam, a caneta inteligente. A gente tem também o assistente pessoal. A gente vai para o lado tecnológico, tem o SME, que é um assistente pessoal com mais de 40 funções, tem inteligência artificial, ele corrige a sua pronúncia, tem um monte de função, tem até lição de casa, o Arthur que me corrija, mas ele me ensinou esses dias que tinha lição de causa, tem tudo isso ali no SME e todo o suporte do ecossistema que realmente funciona. E é claro, se o Arthur puder agregar aqui mais alguma coisa pedagógica nessa coisa linda que é o ecossistema Wizard, vou ficar muito feliz. O que acontece é que os alunos eles têm muitos exercícios que não são só de escrever, né? Eles têm que fazer áudios, eles têm que ouvir para conseguir marcar a opção correta. Então o material ele também providencia esse suporte para que os alunos eles tenham esse auxílio em casa mesmo, consigam fazer essas atividades. E eu acho assim que todo
essa trajetória, né, da aprendizagem, também precisa da ajuda das famílias, né? Aqui a gente, né, faz um apelo para os pais para acompanharem isso, perguntarem, definir meta com os filhos, porque precisa causar interesse e desafios. Senão o aluno se desmotiva, né, e desiste fácil, não quero mais, às vezes o pai está investindo, mas tem que ter um conjunto ali, né, entre a família, a escola, as escolas, né, falando, né, entre essa parceria. Bom, acho que o assunto seria esse, né, traz aí uma gama de coisas para pensar. Em breve a gente vai começar as aulas aqui dentro da escola, né, em parceria com o Wizard, vai divulgar melhor esses benefícios ali através da nossa agenda virtual, né, das redes sociais. E se esse episódio te ajudou a refletir sobre essa importância na vida das crianças, né, comenta aqui, já segue lá o nosso canal, se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Agradecer a parceria, né, com a Wizard. Nós aqui do Modelo sempre pensamos no futuro do aluno, não na formação como um cidadão, né, na formação para o futuro. Responsabilidade na formação desse aluno. Então, por isso que a gente traz parceiros assim, de grande peso aqui para dividir os dias com a gente. Então é isso, pessoal. Obrigada aí pela atenção e fiquem ligados no próximo episódio.